dia. Vamos dar início então à nossa aula. Essa é a aula 7, nós vamos falar sobre os batistas, a parte 1. Vão ser 2 aulas então. Vamos orar para iniciar. Senhor, aqui estamos nós, Deus, mais um domingo, Deus. Nós viemos diante de Ti para pedirmos a Sua graça, a Sua misericórdia nessa manhã, Deus. Ajuda-nos, Senhor, a entender o que o Senhor fez na história da sua igreja, na história do seu povo, Deus. Que através desses ensinos, que através de todas essas informações, nós possamos crescer em graça, em conhecimento, em sabedoria diante de Ti, Deus. E que sejam histórias, que sejam informações, que nos dê mais piedade, que nos dê um coração humilde, que nos dê um coração, Deus, voltado para o Senhor. Pai, é isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, não estou com a voz muito boa. Esses dias do retiro, acabei ficando um pouco doente. Então, se sair um pouco alto, baixo, fanho, vocês desculpem aí. Hoje, então, é sobre os batistas que a gente vai começar a falar. Essa igreja aqui, ó, Tabernáculo Metropolitano, foi a igreja de Charles Spurgeon, aquele grande pregador batista. Hoje ela é pastoreada pelo pastor Peter Masters. Nós temos até alguns livros ali no fundo à venda desse pastor. Então, essa é um símbolo, né, batista realmente, essa igreja. E, fazendo só uma recapitulação aqui, nas 4 últimas aulas, nas 4 primeiras, na verdade, o pastor Danilo ele explicou sobre a importância de nós termos uma confissão de fé. Então, qual a importância, qual a relevância, qual a vantagem que uma igreja tem de se adotar uma confissão de fé? Nas 2 últimas aulas, na de hoje, na próxima, nessas outras 4 aulas, a gente está falando sobre a história das confissões de fé. Então, onde começou essa prática de termos confissões de fé? De onde isso veio? Quais foram as principais confissões escritas? Então, a gente está traçando toda uma história aí. Às vezes, tem alguém que começou a vir depois, está um pouco perdido. Essas aulas todas, elas estão gravadas. Ali no mural da igreja tem o link que vocês podem acessar e todas as aulas estão disponíveis lá, o arquivo em MP3. O Cícero toda semana vai subindo as aulas, colocando disponíveis na internet, então vocês podem acompanhar por lá também. E a nossa intenção é justamente fazer o quê? Traçar a linhagem para vocês entenderem. Nós aqui adotamos a confissão de fé de New Hampshire, essa vermelhinha que vende ali no fundo, que daqui 2 aulas a gente vai começar a falar mais especificamente dela, dos artigos da fé. Então a gente está vendo como que nós chegamos até ela, qual foi a história. Ela não simplesmente surgiu, né? Então, de onde ela veio. E aí, nas primeiras aulas, a gente falou sobre a Reforma Protestante, e nós vimos o que foi a Reforma Protestante, que foi uma reação a uma teologia errada, que começou lá desde o século II. Mal o apóstolo João tinha morrido, mal os ossos dele começaram a esfriar lá na tumba, e começaram a surgir muitas teologias e muitas práticas doutrinárias erradas na igreja, e isso acabou influenciando toda a nossa história, trouxe o catolicismo com todas essas práticas também, e a Reforma Protestante, então, foi essa reação a 1400 anos de história errada, de um cristianismo deturpado. Isso foi a Reforma Protestante. Passando um pouco da reforma, nós chegamos nos cristãos, nos puritanos, que nós chamamos. Os puritanos foram aqueles cristãos que participaram da reforma na Inglaterra, e ela tinha sido uma reforma mal feita, cheia de heresias, cheia de resquícios do catolicismo com a igreja anglicana. E esses homens insatisfeitos, eles decidem promover algo maior ali, uma continuação da reforma. Então, esses foram os puritanos. A gente viu o que eles criam, no que eles acreditavam, qual era a teologia deles, e que eles foram pessoas que habitaram tanto na Inglaterra como também nos Estados Unidos.
E, passando um pouquinho, a gente falou aqui da Confissão de Fé de Westminster, as 3 grandes confissões. Os puritanos fundaram 3 grandes igrejas: a Igreja Presbiteriana, que adota a Confissão de Westminster, a Igreja Congregacional, a Declaração de Savoy, e os batistas, né? Então, a Confissão de Fé Batista de 1689. Então, os puritanos fundaram essas 3 grandes igrejas. Nós já falamos da Confissão de Fé de Westminster. Na última aula, mostramos também qual foi a trajetória que os puritanos percorreram, né? Uma história de 7 reis, 2 rainhas e um lorde protetor. Então, toda uma história que eles percorreram aí de bem mais de 100 anos para conseguir implantar a Confissão de Fé e escrever a Confissão de Fé de Westminster. Ela foi, recapitulando a aula passada, escrita por 120 dos melhores pastores e teólogos da Inglaterra. Então, aqui do lado direito, a Assembleia de Westminster. Então, foi uma assembleia que durou 5 anos e meio, tiveram várias e várias reuniões, muitas, e lá eles conseguiram escrever essa confissão com os melhores teólogos. Foi uma confissão escrita com mais de um século de reflexão teológica, então, de pensamentos de todos os reformadores ali. Os puritanos juntaram isso tudo, escreveram essa confissão, que é para nós um padrão, né, que surgiram as outras confissões, tanto a de Savoy como também a dos batistas. Então, a Confissão de Westminster foi uma confissão mãe aí. E vamos começar falando, então, hoje aqui da Declaração de Savoy a respeito dos congregacionais, essa igreja congregacional. A história dela não é muito longa, porque não houve realmente várias reuniões, vários ajuntamentos, como foi na Confissão de Westminster. Ela foi escrita de forma mais breve, foi uma pequena reunião que deu origem a ela. Ela foi escrita em 1658, quando aquele homem que nós vimos, Oliver Cromwell, o protetor da Inglaterra, no período dos puritanos, ele convocou uma assembleia, um ajuntamento de teólogos, para se reunirem lá em Londres, no Palácio de Savoy. Então, daí vem o nome também. Então, ele era um congregacional, ele juntou essas pessoas e lá, com 6 teólogos mais importantes, eles escreveram, redigiram essa confissão. Dos 6 teólogos, os mais conhecidos são esses 2 aqui. John Owen é aquele que nós já falamos, chamado Príncipe dos Puritanos. Então, um homem que foi muito conhecido pela erudição dele, com 22 anos, já era doutor em teologia pela Universidade de Oxford. E ele é considerado, depois de Jonathan Edwards e Calvino, o teólogo mais importante e erudito aí dos reformados. E esse homem aqui, Thomas Goodwin, também foi um dos que ajudou a redigir essa confissão. Ele é bastante conhecido por ser o homem, o puritano mais habilidoso com a escrita. Então, ele é o melhor escritor entre os puritanos. É alguém que, quando você lê, você vê como ele escreve bem, com clareza, com muita precisão. Todos esses 6 teólogos que redigiram a Declaração de Savoy, eles tinham participado também da Assembleia de Westminster. Com exceção do John Owen, todos os outros 5 tinham participado. Então, daí a gente já começa a ver que ela foi escrita no mesmo espírito, com as mesmas intenções. Há algumas diferenças entre uma e outra, mas são coisas bem pequenas. A principal é com relação ao governo da igreja e também a disciplina da igreja. São só essas 2 coisas que alteram. No restante, eles fizeram praticamente uma cópia e também alteraram alguns termos para dar mais clareza, para ficar algo mais adaptável ao que eles criam. Na própria Confissão de Savoy, eles falam assim: algumas poucas coisas nós acrescentamos para nos opormos a algumas opiniões erradas que têm sido muito mais ampla e fortemente mantidas nos tempos mais recentes do que foram nos tempos antigos. E fizemos algumas outras adições e alterações aqui e ali, e algumas explicações mais claras, conforme achamos necessário.
Então foram bem poucas coisas que eles alteraram mesmo, diferente dos batistas, que já fizeram uma alteração um pouco maior, e também tem uma história da confissão um pouco mais interessante, aí, com mais relatos históricos, por isso que a gente vai gastar 2 aulas para falar sobre a história dos batistas. Então, se a gente vai falar dos batistas, gente, é importante falar a respeito dos anabatistas, porque a história começa aqui. Por que nós temos dado tanta ênfase nos batistas? Porque é a linhagem que nós estamos mais enquadrados aqui na Igreja Aliança do Calvário. Então, na nossa prática e na nossa doutrina, naquilo que nós cremos, nós não estamos tão alinhados com os presbiterianos nem com os congregacionais. Nós estamos mais perto dos batistas. Por isso que a gente vai gastar um tempo maior falando sobre isso. Nessa época dos puritanos, surgiram aqui ao mesmo tempo 2 grupos de batistas na Europa. Um grupo chamado de batistas particulares e outro grupo chamado de batistas gerais. Então, a gente vai falar um pouco mais para frente a diferença dos gerais e dos particulares, mas ao mesmo tempo conviveram esses 2 grupos, esses 2 tipos de pessoas que acreditavam em coisas diferentes, mas eram ligadas pela questão do batismo. Os batistas gerais, eles foram mais influenciados por esse grupo aqui dos anabatistas. Os batistas particulares, um pouco menos. E o que aconteceu é que nessa época, na Europa, muitas pessoas começaram a questionar o batismo infantil. E a gente precisa lembrar que quando os puritanos eles surgiram lá na Inglaterra, e também os reformadores, eles não acabaram com essa tradição do batismo infantil. Como o catolicismo já praticava, os puritanos, a grande maioria deles, com exceção dos batistas, continuaram praticando o batismo infantil, por razões bem diferentes, não é uma heresia, daqui a pouco a gente fala disso, mas eles continuaram, e pessoas começaram a se levantar contra isso. Pessoas começaram a dizer que isso estava errado. Pessoas começaram a dizer, não, o batismo ele tem que ser feito para adultos. E aí todas as pessoas na Europa, nesse tempo, que defendiam o novo batismo e que diziam que o batismo de criança não era válido, eles começaram a ser apelidados aqui, chamados, tanto pelos católicos como também pelos protestantes, de anabatistas. Então foi um apelido. Ana significa novamente, repetição, e baptizo, batizar, mergulhar. Então, batizar de novo, mergulhar novamente. Isso não é de hoje, gente. Não é de hoje que surgiu essa questão de se negar o batismo infantil. Desde há muito tempo na história da igreja, desde ali do século IV, mais ou menos, haviam vários grupos que surgiam questionando a validade de um batismo de crianças. Então não foi algo que os anabatistas inventaram, não foi algo que surgiu um grupo e falou, a partir de agora vamos mudar isso, vamos batizar pessoas adultas somente. Na verdade não, até porque isso aqui não era um grupo fechado. Não era uma igreja anabatista ali. Os reformadores e também os católicos começaram a chamar a todos aqueles que negavam o batismo infantil de anabatistas. Então tinha pessoas que criam em coisas bem diferentes, grupos bem diferentes uns dos outros, uns bem radicais, outros mais pacíficos, e todos eles eram chamados aí de anabatistas. Então era um termo genérico. Para vocês terem ideia aqui, no século IV já havia 2 grupos que também tinham essa ideia, os novacianos e também os montanistas. Então, 2 grupos já bem antigos, lá no ano 300, que já diziam que o batismo não poderia ser para crianças, mas para adultos. Do século V ao X, na África nós tivemos os donatistas, que eles também negavam o batismo infantil, e os bogomilos, na Bulgária, que também era um grupo que não aceitava isso. Do século XI ao XVI, na França e na Itália, um grupo mais conhecido, que às vezes alguns já ouviram falar, dos valdenses. Os valdenses também foram pessoas que negavam o batismo infantil.
A maioria desses grupos aqui, eles pensavam de forma diferente, não tinham uma teologia igual, só que eles negavam o batismo infantil e isso acabava unindo eles. Todos esses grupos, com exceção talvez dos valdenses aqui, eles foram condenados pela igreja como heresias. Então, o donatismo, os novacianos, os montanistas, eles tinham várias crenças bastante estranhas e foram condenados. Agora, como que as coisas acontecem realmente com os anabatistas? De onde eles surgem? Esse grupo ele surgiu pela primeira vez lá em Zurique, na Suíça. E quem era o reformador da Suíça? Se a gente lembrar, era um homem chamado Zwinglio. Então, Zwinglio foi o reformador da Suíça e ele começou a fazer as pregações ali dele no sentido da reforma, com aqueles novos ensinos, contestando o catolicismo. E muitos irmãos começaram a crer, começaram a ver grande diferença no que ele estava ensinando ali e começaram a forçar Zwinglio. Falar, não, Zwinglio, vamos fazer essa reforma direito, vamos criar uma igreja verdadeira. Vamos acelerar esse processo da reforma. Vamos quebrar as imagens, tudo de uma vez. Vamos fazer as coisas acontecerem. Essas pessoas foram os anabatistas. Inclusive, eles contestaram Zwinglio nessa questão do batismo. Não é que eles estavam errados em tudo, só que eles queriam fazer tudo com uma pressa muito grande. Eles queriam que as coisas acontecessem de uma maneira muito rápida. Então, lá na Suíça, essas pessoas começaram aqui a pressionarem Zwinglio para que as coisas acontecessem mais rápido, para que se fundasse uma igreja de verdadeiros crentes. E essas pessoas, esses homens aqui, eles eram tão enfáticos que eles são chamados por muitos também de os reformadores radicais, ou a reforma radical, né? Para colocar em oposição ao que Lutero, Calvino fez. Então, eles são os reformadores magisteriais, que eles chamam, e esse aqui os radicais. O que aconteceu é que Zwinglio não concordou com eles. Zwinglio disse que a gente não vai fazer as coisas tão rápido assim, não concordo com tudo que vocês pensam, com essas ideias, e a gente vai mais devagar. Esses homens ficaram insatisfeitos. O que eles fizeram? Deixaram a igreja de Zwinglio, abandonaram lá em Zurique a igreja dele e fundaram uma nova comunidade. Até aí, ainda tinha muitas pessoas que abriam outras igrejas, com mais ou menos perseguição, mas eles fizeram isso. Só que um homem, George Blaurock, ele tinha sido um ex-padre na Igreja Católica e ele fez algo um pouco ousado para a época dele. Ele chamou um dos integrantes dessa nova comunidade, desse novo grupo, levou as pessoas para a praça pública e pediu que se batizasse ele de novo ali, em praça pública. Então ele foi batizado novamente às vistas de todo mundo e batizou várias outras pessoas da igreja dele também, vários outros membros. E a partir daí, gente, isso aí gerou uma revolta muito grande. Porque hoje, se você tem um pai, uma mãe católica, se converte, se batiza de novo, eles até acham esquisito, mas já batizou quando era criança, já não está bom, para que fazer isso de novo? Mas nessa época aqui, era um ponto de discórdia ferrenho. Então foi uma afronta muito grande o que esse homem fez, o que esse grupo começou a fazer, e a partir daí houve uma intensa perseguição na Europa. A própria foto aqui que vocês veem, ó, é um homem amarrado sendo jogado no rio, ele vai morrer afogado. Isso aqui quem fez foi protestante. A gente vai ver daqui a pouco. Então eles foram intensamente perseguidos, tanto pelos católicos, como também pelos protestantes, pelos reformadores. Os anabatistas, eles foram... Tem um livro, chama... Às vezes vocês já até viram um vídeo que tem o Espelho dos Mártires. Os menonitas do Brasil traduziram esse livro, se eu não me engano, para o português. E o Espelho dos Mártires vai contar as perseguições contra os anabatistas. Os católicos, eles foram responsáveis por 85% das mortes desse período aqui. Geralmente matavam os anabatistas queimados em estacas, nesse tipo de coisa. Já os protestantes, eles mataram aí 15% dos anabatistas e geralmente eles matavam eles afogados. Então, o que eles diziam, e isso é real, né, da época lá,
Ó, vocês se batizaram quando criança, um primeiro batismo. O segundo batismo, agora que vocês ficaram adultos, se batizaram de novo. Então a gente vai dar um terceiro batismo em vocês. E aí amarravam os pés, as mãos desses homens, jogavam eles nos rios. Às vezes amarravam bolas de ferro nos pés, jogavam nos rios também. Então fazia até uma ironia com eles. Os protestantes vão ter aí que explicar para Deus pelo menos 15% dessas mortes aí lá no céu, porque não foram bons atos. Mas o fato é que os anabatistas também não eram tão inocentes assim. E eles criaram muitos problemas na Europa nesse tempo. Uma das grandes controvérsias deles foi lá na cidade de Münster, na Alemanha. Esses homens lá, um grupo de anabatistas tomou o controle da cidade, lá na Alemanha, expulsaram todos os católicos e todos os protestantes, e lá eles simplesmente criaram uma sociedade teocrática, em que Deus deveria governar a sociedade. Então agora Deus aqui vai ser o nosso rei. Criaram uma teocracia. E eles começaram a esperar a segunda vinda de Jesus. Jesus vai voltar, nós fizemos aqui uma cidade santa, e nós estamos esperando ele vir. O problema é que nessa cidade houveram vários atos de barbaridade, as pessoas eram condenadas por qualquer tipo de coisa, das desobediências mais básicas, as mais elevadas, elas eram condenadas. Havia perseguições, os anabatistas colocaram um jugo de ferro em cima das pessoas. Havia poligamia também. Um dos líderes anabatistas lá em Münster tinha 16 esposas. Então, a poligamia corria solta. Então não era assim uma sociedade tão santa, não era uma sociedade que esperava o reino de Deus dessa forma. Passado um tempo, o exército católico se uniu com o exército protestante, coisa muito rara de se ver, principalmente nesse tempo aqui, católico juntando com protestante, mas eles se uniram, lutaram lá na Alemanha, tomaram controle de volta da cidade, mataram os líderes desse movimento, e terminou por ali o movimento anabatista nessa cidade. A questão é que os batistas, né, nós aqui, o que vem da nossa história, foi realmente muito influenciado por esse grupo. Então, os batistas, em geral, eles foram influenciados por algumas práticas, principalmente com relação a essa defesa de um novo batismo, e isso veio se perpetuando. Por isso que ele faz que a história dos anabatistas faz parte aqui da história dos batistas também. Qual é a grande diferença desse batismo defendido por eles? Nós vemos, os católicos, eles batizam as pessoas por quê quando criança? Por conta do pecado original. O pecado original é algo que nós também cremos como protestantes, que quando Adão pecou, o pecado está no homem e ele é transmitido a toda a raça humana. E os católicos diziam, se alguém morrer, se uma criança morrer sem ter sido batizada, ela vai ser condenada ao inferno, porque ela não teve ali a expiação, o perdão do pecado dela. Por isso que logo se nasce, se batiza uma criança. Então, o batismo católico, ele é realmente para salvação, para livrar a pessoa, a alma, daquele pecado original. Talvez você já tenha ouvido falar naquela expressão, quem tem padrinho não morre pagão. O que significa isso? Para que serve um padrinho de batizado? A criança não tem condição de responder por si mesma. A criança não tem condição de se arrepender por si mesma. Então, o padrinho vai como um representante da fé ali. Então, quem tem padrinho não morre pagão, não morre como um descrente, mas ele é protegido pela fé do padrinho dele. Isso é o motivo pelo qual os católicos batizam até hoje. Já os presbiterianos, que são os mais conhecidos aqui, que batizam crianças, o motivo já é outro. E também é o que os puritanos, a maioria deles defendia, é o seguinte: assim como no Antigo Testamento havia circuncisão, e o que ela significava? A criança nasce do sexo masculino, é circuncidada ao 8º dia, e a partir daí ele começa a fazer parte da sociedade de Israel. A partir dali ele é integrado na aliança de Deus com Israel.
Aí os presbiterianos dizem o seguinte: quando nós viemos para o Novo Testamento, o batismo ele é uma sequência da circuncisão. Então, o que era praticado como circuncisão, nós praticamos como batismo. E a criança, ela é então batizada e ela passa a fazer parte da igreja, ela passa a fazer parte da membresia do povo da igreja. Então, os presbiterianos não batizam ninguém para salvação, não tem lá um padrinho de batismo, alguma coisa desse tipo, é como uma simbologia. Nós entendemos que, embora a ideia pareça até legal, mas ela não é bíblica. O batismo, nós cremos como batistas que realmente é para pessoas mais velhas que entendem o significado, que ele não é um simbolismo, ele é um simbolismo de entrada em aliança ou em membresia, mas ele é algo que realmente traz o arrependimento da pessoa. Isso aí a gente vai tratar a partir das 2 próximas aulas, nas outras, falando já sobre a nossa confissão de fé. Mas essa é a diferença dos presbiterianos para os católicos aí. Vamos falar agora aqui. Deixa eu ver o que eu pus aqui. Ficou passar um slide aqui. Vamos falar de algumas doutrinas teológicas aqui dos anabatistas que são semelhantes aos batistas. Então, coisas que eles ensinavam e que são bem parecidas com os batistas. A primeira delas, vocês veem aí, a rejeição do batismo infantil. Então, eles rejeitavam e eles diziam, porque eles desconsideravam o primeiro batismo, dizia que quando criança não era válido, então eles criam num batismo único, e isso quando se chega na idade da razão. Então, essa é a primeira marca que se assemelham com os batistas. A segunda, a prática do rebatismo, também está dentro disso. A terceira, igreja regenerada. Isso aqui é importante. Por quê? Quando a gente fala de um batismo depois de adulto, nós supomos que nós estamos batizando pessoas que foram regeneradas, que foram convertidas. Pessoas que realmente se converteram a Deus, têm o coração agora voltado para Deus e por isso elas estão sendo batizadas. E agora essas pessoas vão fazer parte da igreja, vão fazer parte da membresia do corpo de Cristo, como igrejas que nasceram de novo. Para os presbiterianos naquela época, para os puritanos, isso gerou alguns problemas. Porque se a criança ela já é batizada quando nasce, já começa a integrar a igreja, o que me garante que com 12, 14, 15, 16 anos vai ser um crente de fato? O que me garante que ele vai continuar na fé, que ele não vai se desviar? E aí nós vamos ter um membro da igreja que na verdade não é uma pessoa convertida. E isso gerou problemas, por exemplo, para Jonathan Edwards. A gente falou desse homem, um puritano congregacional, lá dos Estados Unidos, e ele teve um problema prático nessa questão, que foi o seguinte: haviam várias crianças, filhas de pais crentes, foram crescendo na igreja, crescendo, até que começaram a não demonstrar frutos de conversão, só que elas eram membros ali da igreja e começaram a tomar a ceia, participar das atividades da igreja normalmente. Jonathan Edwards não achou isso certo. Mas como assim? Uma pessoa vai tomar ceia, vai participar de tudo aqui, apesar de ter sido batizada quando criança, mas não tem as evidências de alguém que se converteu? E a partir de então ele começou a negar a ceia para essas pessoas. Uma família bastante influente na igreja começou a fazer um complô, expulsaram o Jonathan Edwards, o homem mais intelectual dos puritanos, expulsaram ele da igreja dele. Jonathan Edwards foi expulso, então, por uma questão ligada a isso. E aí ele foi abrir igrejas e ser missionário entre os índios. Então, os anabatistas diziam não. Quem faz parte da igreja é a igreja regenerada. São pessoas regeneradas, pessoas que nasceram de novo. Então, essa é uma ênfase muito forte deles. E dos batistas também, por consequência. A quarta aqui, liberdade religiosa e liberdade de consciência. Essa foi também algo diferente, que às vezes a gente fala em reforma protestante
e pensa que Lutero ele abriu as portas. Quem quiser continuar sendo católico pode ser, quem quiser ser testemunha de Jeová, Mormon, pode ser também. E não foi bem isso que aconteceu naquela época. Naquela época, pega, por exemplo, ali a igreja luterana na Alemanha. Então, eles fizeram uma perseguição contra os católicos. Calvino também, eles não aceitavam outros tipos de religiões. Então, não houve uma abertura de liberdade religiosa. Não houve uma abertura de liberdade de consciência, de pensamento. Como nós temos hoje no Brasil. Se eu quero uma igreja católica, eu vou. Evangélica, se eu quero ser muçulmano, umbandista, eu vou. E isso estava fora de cogitação na mente dos reformadores. Então, eles ainda permaneceram bastante com essa ideia de igreja única. Foi o que aconteceu com os puritanos. Era a igreja anglicana na Inglaterra. Vocês se lembram que ela perseguiu muitos puritanos justamente por conta disso. Não havia uma liberdade religiosa. Já os anabatistas defendiam que isso deveria ser a critério das pessoas. Não significa que nós temos várias religiões verdadeiras, mas significa, na verdade, que nós temos liberdade de culto para várias ideias, para várias maneiras de expressão da fé. Então, eles defenderam isso, os batistas também continuaram defendendo isso depois. Outra marca importante, separação entre igreja e Estado. Isso aqui também era uma ideia anabatista. Por quê? Martinho Lutero, por exemplo, ele manteve muito junto a igreja luterana com o Estado alemão, com o governo. Calvino, a mesma coisa, manteve muito junto o governo de Genebra com a igreja. Então, foi uma marca da Reforma Protestante que a igreja ela não se separava do Estado, mas muitas vezes o chefe da igreja ele tinha muito poder também sobre as coisas do Estado, sobre ali a prefeitura, sobre o Estado, sobre o governante do país. Então, as coisas não estavam bem separadas. Igreja é igreja, Estado, governo, é Estado. Não tinha isso, as coisas estavam ainda muito interligadas. Os anabatistas, inclusive contra Zwinglio, eles falaram fortemente isso, e eles diziam que, olha, a igreja ela tem que tomar suas decisões próprias, e o Estado não pode interferir dentro da igreja. O governante ele não pode dizer como as coisas devem acontecer dentro da igreja, e o contrário também. A igreja não deve ter uma interferência diretamente no Estado. Então, os anabatistas falaram muito contra isso, os batistas também, e eles queriam uma separação de igreja e Estado. Isso aqui tudo são semelhanças, gente. Visão memorial da ceia. Nisso aqui, os anabatistas tiveram a ideia de Zwinglio. A Igreja Católica, quando eles fazem a ceia, a hóstia, o que eles dizem? É uma doutrina que se chama transubstanciação, que o pão que você está comendo, ele deixa de ser pão e ele é realmente o corpo de Jesus Cristo. Então, o corpo de Jesus está ali. Se você jogar o pão no chão, você está jogando Jesus no chão. Você derramar o suco, o vinho ali, você está derramando o sangue de Jesus no chão. Lutero, ele não continuou com uma ideia exatamente igual, mas ele também não se livrou muito dela. Então ele continuou com uma doutrina que se dizia consubstanciação, que Jesus estava presente na ceia. Zwinglio foi contra isso, e os dois tiveram uma grande discussão. Então Zwinglio dizia, não, Lutero, isso aqui é só um memorial. Jesus fala lá, fazer isso em memória de mim. Então, o pão é um símbolo de Cristo. É um símbolo do corpo. E o suco, o vinho, ele é um símbolo do sangue, é em memória, para se lembrar. Aí Lutero batia lá na mesa, está escrito aqui, ó, este é o meu corpo. A Bíblia está falando, este é o meu corpo. E aí Zwinglio tentou de várias formas fazer amizade com Lutero ali, mas não teve jeito. Lutero foi irredutível, não aceitou isso de jeito nenhum, e isso foi ali, eles morreram brigados um com o outro.
Então, os anabatistas defendiam isso e os batistas seguiram, dizendo que a ceia é em memória de Cristo, não é algo literal, esse não é o corpo de Jesus literalmente, continua sendo pão, continua sendo suco, mas nós fazemos isso em memória daquela noite que Jesus fez com os apóstolos. Outra marca aqui, o uso firme da disciplina da igreja. Então, os anabatistas, eles eram muito disciplinados com a igreja, colocavam as pessoas em disciplina, viam a vida de pessoa por pessoa, o modo como eles estavam agindo, se necessário, eles faziam bastante aquilo que Jesus diz. Se vê um irmão em pecado, vai e o adverte. Se ele não aceitar, chama uma testemunha, adverte-o. Se não aceitar ainda, apresenta perante toda a igreja, chega até a exclusão do membro. Então os anabatistas fizeram bastante isso, e isso é uma marca que ficou aqui para nós também como batistas. É algo que foi bastante enfatizado. Então, essas são as coisas semelhantes, parecidas, ortodoxia, doutrina reta, né? Então, doxia, doutrina, orto, retidão. Então, a doutrina correta, coisas corretas que vieram para nós dos anabatistas. Só que, olhando diante disso, alguém pode falar, veio desse grupo aí mesmo. Os batistas surgiram dessas pessoas. Agora vamos ver algumas heresias, algumas coisas erradas desse grupo. Né? Então, doutrinas teológicas diferentes dos batistas, heresias. Então, nós temos ali, eles eram, os anabatistas, antitrinitários. Então, eles não acreditavam na trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, para eles não existiam. E eles eram unitaristas. Então, unidade absoluta de Deus. Isso significava o quê? Não existem Pai, Filho e Espírito Santo, os três são deuses ao mesmo tempo, os três são um e os três são três, isso não existe. Para eles, é como os testemunhas de Jeová creem também, há somente um Deus. Então, Jesus, ele não é um ser divino, ele é apenas um ser humano. Ou então, alguns outros anabatistas diziam, não, ele é só divino. O Deus Pai desceu lá do céu, deixou o céu vazio, ficou aqui na terra, depois subiu de novo, depois veio na forma do Espírito Santo. É um Deus só. Isso, gente, já deu muita briga na história da igreja. Desde lá dos primeiros séculos, a gente teve 3 concílios para falar contra isso. Concílio de Niceia, Constantinopla e Calcedônia, que eles afirmaram ali a verdade da trindade e negaram já unitarismo, todas essas coisas. Então é uma heresia bastante batida, que alguns grupos ainda hoje pensam assim, algumas, como os Testemunhas de Jeová, tem alguns grupos evangélicos também que pensam assim, mas já é algo bastante batido na história da igreja, que não é um pensamento correto. Então, às vezes alguém já ouviu falar da igreja menonita. A igreja menonita existe ainda hoje, ela é descendente desse grupo aqui dos anabatistas. O líder deles é chamado de Menno Simons. Não sei como que está a doutrina deles hoje, se melhorou nesses pontos ou não, mas Menno Simons, ele dizia assim, Jesus não tem nada de humano, senão uma aparência de natureza humana. Maria foi somente um receptáculo, não teve contato algum corporal com Cristo. Então, aquela doutrina da carne celestial, né? Que Jesus, de modo algum, foi humano, ele não teve ali uma ligação com Maria, Maria não passou nem sangue para Jesus. Então, era algo assim, Jesus é todo divino, de maneira alguma humano. Então, era o modo que eles criam aqui. Segunda heresia desse pessoal, comunismo. Foram bastante acusados disso, de comunismo, justamente porque eles criavam sociedades isoladas. Então, eles viam assim, nós temos que fundar uma sociedade santa, apartada de todo o resto do mundo, e aqui nós vamos viver para Deus. Então, os anabatistas fizeram isso em Münster, que nós falamos agora há pouco.
Então foi uma prática constante deles ali de criar sociedades isoladas. Às vezes alguém já viu aquele filme Graça e Perdão aqui. É um filme até bonito, e ele conta a história dos Amish ali, uma sociedade chamada Amish, um grupo, que são descendentes também dos anabatistas. Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado, irmãos, com esses filmes também, porque às vezes a mensagem é muito bonita, mas a gente tem que ver quem eram esses grupos, né? No que eles acreditam. Então, recentemente saiu aquele filme do Até o Último Homem, e um filme muito bonito, o rapaz não pega em armas, ele é só um soldado que resgata as pessoas, uma história real, e é um filme bonito. Mas isso, ele vem para nós, ele foi feito, na verdade, como uma propaganda do adventismo, mostrando que é uma heresia se pegar em armas, que é uma heresia se lutar num sábado. Então, no sábado ele não vai à luta. Então, a gente tem que tomar cuidado com esses filmes, propaganda, às vezes, a gente acaba engolindo tudo junto, né? Então, parece que está tudo certo, o filme é bonito, a mensagem é boa, então temos que ter um pouco de cuidado. Mas esse filme, Amish, Graça e Perdão, né, ele vai mostrar aí um pouco desse comunismo que eles viviam ali isolados. Outra doutrina deles, pacifismo, principalmente depois do que aconteceu em Münster, lá na Alemanha, depois de toda aquela briga, aquele sangue derramado todo que entrou para a história, os anabatistas começaram a ser pacifistas. Então, eles não permitiam que as pessoas, que os cristãos, eles entrassem no exército, eles ingressassem ali nas forças armadas, eles não permitiam isso, não permitiam que se usasse armas nem espadas de forma alguma, eles eram contrários a todo tipo de guerra, de nacionalismo, de você amar o seu país, defender o seu país, eles eram totalmente contrários a isso também, então eles eram pacifistas e nenhuma dessas características aqui os batistas incorporaram deles de forma alguma. Outro ponto aqui, dons miraculosos. Então, esse pessoal aqui, eles enfatizavam muito o dom de profecias. Então, eles diziam constantemente estar recebendo revelações novas do Espírito Santo. Eles diziam constantemente que o Espírito Santo estava em contato com eles, trazendo novas revelações, novos ensinos, e fazendo isso, eles valorizavam mais a experiência interna do que realmente a revelação da Escritura, a revelação da palavra de Deus. Esse é um problema que nós vivemos durante todo o tempo da história da igreja. Se levantam pessoas dizendo receber revelações novas de Deus. Eu tenho uma nova revelação, eu tive uma nova visão. Daqui já surgiram várias heresias, como os mormons, por exemplo. Eles dizem que o anjo Gabriel escreveu lá para eles, numa língua chamada egípcio reformado, se não me engano, uma nova revelação. Então, durante toda a história da igreja, a gente vai ver grupos surgindo, dizendo que receberam uma nova ordenança de Deus, um novo modo de viver, e que agora isso tem que ser seguido. Recentemente, isso também acontece muito no meio neopentecostal, de pastores que de repente falam, agora eu tenho uma revelação nova de Deus para você. Então, isso acontecia bastante, com os anabatistas, e também dons de cura, às vezes, se manifestavam, mas a profecia era realmente o mais forte ali. Lutero, que era um sujeito um pouco bravo, tinha um caráter um pouco difícil, e ele realmente ficou muito irritado com os anabatistas, principalmente porque aconteceu no país dele, lá em Münster, na Alemanha, toda aquela revolta, e nesse tempo ele estava fora, ele estava refugiado. Então, Lutero ficou muito bravo com toda essa situação, e ele fala uma frase assim: sobre aqueles que diziam que o Espírito Santo falava com eles, Lutero disse o seguinte: esses são os que engoliram o Espírito Santo, com penas e tudo. Então, ele faz uma referência à pomba, que é representada como Espírito Santo, e não tinha muito politicamente correto naquela época, e ele fala uma frase assim, realmente porque ele estava muito irado com essas novas revelações. Então ele dizia, isso aí não é o Espírito Santo de jeito nenhum. E os batistas, eles foram bem contra isso.
Tanto que na Confissão Batista de 1689, eles dizem o seguinte, que cessaram aqueles meios de Deus falar com o povo, que era através de revelações e profecias, e agora Deus tem nos falado através do seu Filho, através da Escritura. Então, a Bíblia é a regra de fé e prática para nós. Essas são as principais, mas ainda tem bastante coisa aqui, não vou falar uma por uma, mas algumas coisas. Eles negavam a queda, então eles diziam, não, o homem ele não caiu em pecado, foi apenas um desvio ali, não foi algo que corrompeu a natureza humana tão gravemente, foi apenas um desvio que a gente está consertando. Eles negavam o pecado original, então o pecado para eles não era transmitido de uma geração para outra, o pecado não era transmitido de Adão para os próximos descendentes, não havia algo contínuo nas pessoas, eles negavam isso. Eles negavam a depravação total da humanidade. O que é a depravação total, gente? O que os reformadores disseram com esse termo? Depravação total é o quê? O homem, quando ele caiu, ele chegou num ponto que ele não consegue ir sozinho mais até Deus. O homem ele não consegue simplesmente se decidir, eu vou me converter hoje. Por quê? Porque a natureza humana está corrompida. A nossa natureza, como diz a Bíblia, ela é constantemente inclinada para o mal, constantemente inclinada para o pecado. Então, se nós formos deixados à nossa própria sorte, nós nunca vamos escolher Deus. Nós sempre vamos escolher o pecado. Então, esses homens negavam isso e diziam, não, o homem tem ainda, como Adão tinha antes da queda, a plena capacidade de escolher entre o bem e entre o mal. Os batistas não seguiram de modo nenhum essa visão. Negavam aqui a doutrina da eleição, que também é uma marca dos batistas. Os batistas a gente vai falar um pouco depois, mas eles se originaram dos puritanos ingleses, dos separatistas ingleses, e eles tinham uma doutrina, então, calvinista, uma doutrina, segundo João Calvino ali, como ele sistematizou, então eles criam na eleição. Já os anabatistas negavam isso. Eles negavam aquilo que está escrito em Romanos 9, da eleição. Negavam que a morte na cruz removia os pecados. Então a morte de Jesus não foi para remover pecados. Jesus ele morreu como um exemplo do modo como nós devemos viver. Então Jesus ele deu um grande exemplo ali na cruz. Ele mostrou como uma pessoa deve viver a vida. E agora ele nos capacita e nós devemos imitar ele. Mas a morte dele não é suficiente para tirar os pecados de ninguém, para fazer de ninguém mais puro, mais santo. Os anabatistas defendiam isso também. Outro ponto aqui. Negavam o juízo final e a condenação eterna. Então, também tinham esse ponto aqui, negavam o juízo final, condenação eterna. Então, o que a gente pode ver, gente? Não era um grupo unido, haviam vários grupos anabatistas, todas as pessoas que rejeitavam o batismo infantil eram chamadas de anabatistas, e nós vamos ver que os batistas começaram também a ser chamados assim, porque simplesmente por não aceitarem aquele batismo infantil, começaram a ser chamados assim. Só que são várias heresias. E vendo isso, fica muito claro que os batistas não surgiram desse grupo. Os batistas não surgiram dos anabatistas. Os batistas que nós temos hoje, eles tiveram outra origem. Por que é importante enfatizar isso hoje em dia? Ainda existem seminários batistas que ensinam esse tipo de coisa. Ainda tem seminário batista hoje em dia que falam, a nossa origem foi lá com os anabatistas. Teve um livro famoso, um livro que foi escrito há uns anos atrás, umas décadas, chamado Rastro de Sangue. E ele ficou muito conhecido por traçar a origem dos batistas dessa forma. É o que nós chamamos de teoria sucessionista. Então eles pegam e eles começam a dizer, olha, os batistas vieram daqui, e eles vão traçando a origem até lá atrás.
Eu li um livro uma vez, já faz um tempo, eu nem conhecia bem essas histórias aqui, mas estava lá, História Batista, eu achei na internet o livro, aí peguei para ler ele, era umas 130 páginas, falei, vamos conhecer a história aqui dos batistas, vamos ver como é que é. E aí ele começou lá com João Batista. Falei, nossa, é antigo mesmo, esse aqui deve ser o grupo verdadeiro. Porque João Batista já batizava, ele começava assim. Aí depois disso, veio a igreja falsa ali. Aí então surgiram os montanistas. E aí eles continuaram batizando. E aí novamente a igreja falsa tomou conta. E ele foi indo, grupo por grupo. E é assim, os grupos que a gente considera tudo como herege, tudo como heresia. E ele foi traçando, aí ele chega na época da reforma e fala, aqueles reformadores lá, todos hereges, aquelas pessoas que não entendiam nada, massacraram os anabatistas, os crentes verdadeiros. Só que eles morreram. Agora, depois de 400 anos, viemos nós. Nós estamos aqui, a única igreja verdadeira no mundo, a única igreja que salva. Aí eu, rapaz, não é boa coisa ser batista então não, hein? Mas tem pessoas e tem seminários batistas que ainda defendem esse tipo de ideia, que nós surgimos daqui, e é uma marca, irmãos, de toda seita, geralmente tomar para si a verdade. É só aqui que nós salvamos, é só aqui que há salvação, nós somos uma sequência, aqui lá desde Adão, Deus trouxe só a gente. Então, onde você encontrar isso, uma igreja local que defenda essas coisas, já é uma marca de heresia. Como a gente pode ver na história, houve pessoas muito melhores do que nós aqui. Então, não existe essa teoria sucessionista e os batistas não vieram daí. Então, essa é a história dos anabatistas. A gente vai ver aqui depois, vamos deixar para a próxima aula, sobre os batistas gerais, que nós dissemos, os batistas particulares. Então, qual a diferença desses dois grupos? Dois grupos, um surgiu na Holanda, outro surgiu na Inglaterra, com origens bem distintas. A Confissão de Fé Batista, e essa é a primeira, de 1644, ela é anterior à Confissão de Westminster. Isso é bem interessante, ela veio antes daquilo tudo que nós falamos na aula passada. A Confissão de Fé Batista de 1689, que é essa que nós estamos com ela aí na igreja também. E a Confissão de New Hampshire, uma confissão batista que nós adotamos aqui, foi a que veio para o Brasil também, para as igrejas batistas, durante muito tempo. As igrejas batistas no Brasil, até 1986, se não me engano, adotaram a confissão de New Hampshire como a confissão principal. Depois a Convenção Brasileira Batista mudou isso, infelizmente, por outros rumos teológicos. Mas a história é essa dos anabatistas. Na aula que vem a gente termina sobre isso. E eu queria falar também a vocês a respeito das perguntas. Então, são temas com muita história, muitos nomes, às vezes surgem dúvidas. Então, eu queria que vocês passassem as dúvidas que vocês têm. Já tem 2 perguntas. Cadê o Mike? O Mike fez uma interessante na aula passada, ele falou, mas Jesus não manda a gente amar os nossos inimigos? Por que os puritanos decapitaram o rei, então? Por que eles fizeram isso? Então, eles acertaram, eles erraram? Uma boa pergunta. Um outro irmão, lá de Ribeirão Preto, da igreja de lá, ele perguntou qual a diferença da guarda do domingo dos puritanos para a guarda do sábado que os adventistas fazem. É a mesma coisa? Qual a diferença disso? Então, a gente vai responder essas perguntas, e se as pessoas tiverem mais, façam, traga para a gente aqui, porque a sua dúvida pode ser de muitas pessoas, e isso enriquece a aula também. Vamos terminar aqui uns 5 minutos mais cedo, irmãos. Se tiverem essas dúvidas, podem passar no culto à noite, só não passa no domingo que vem de manhã, às vezes não dá tempo de pesquisar, se for muito difícil, igual a do Mike aqui. Então, passem antes. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, Deus, por nos dar o privilégio, a oportunidade, Deus, de ver como o Senhor agiu na história da sua igreja, de ver erros do passado também,
e essas coisas nos impedir de cometê-los novamente, de ver essas coisas erradas que aconteceram, contrárias à sua palavra, e isso nos guardar para que sejamos uma igreja pura, para que procuremos crescer em santidade, em piedade, em humildade diante do Senhor, Deus. Guarda-nos de tudo isso, então, e edifica a nossa alma, Deus. Guarda-nos também durante todo esse dia, nos ensina a guardar esse dia para o Senhor, até o culto à noite, o culto de ceia, nos leva a estarmos guardados e a desfrutar do Senhor. Em nome de Jesus.